Olá, meus amigos, nesse primeiro vídeo aqui no nosso canal do YouTube, Doses Homeopáticas, né? Devagarzinho, tranquilo, uma mera conversa para que você assimile bem do lado daí sobre férias. Esse vídeo está sendo gravado especificamente para o seu exame da OAB, o exame número 27, o 27º exame para a OAB. Tá legal? Então, descansa, relaxa. Se depois você quiser dar uma olhadinha, eu vou falar de duas súmulas bem rapidinho. Vou falar da súmula 81 e da súmula 450, ambas do TST. Esse ponto aqui, pessoal, nos dois casos, trata do pagamento e gozo das férias. Não foi impactado pela reforma trabalhista. Henrique, eu estou entrando agora na área trabalhista, fica mais claro. Tudo bem, veja, quando o empregado trabalha um ano, ele adquire o direito de férias. Nós chamamos de período aquisitivo de férias. Depois tem o período concessivo, que o empregador deve conceder o período de férias. Caso o empregador não conceda as férias no período concessivo, deve pagar férias em dobro. Súmula 81, dê uma olhadinha aí, férias em dobro. Paga o salário, que são as férias, e um terço constitucional, que é o adicional de férias, né? O empregado recebe nas suas férias o salário mais um terço. Se o salário dele é R$900, ele recebe R$1.200 nas férias, que é um terço a mais. Não concedeu as férias no prazo, salário mais um terço em dobro. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. A súmula 450, pegue ela aí, fala o seguinte: empregador concede as férias, fala, amanhã você está de férias, mas não paga com a antecedência de 2 dias. Quando o empregado sai de férias, deve-se pagar as férias com antecedência de 2 dias. Férias em dobro, tá bom? Então, há a necessidade deste adiantamento salarial, senão deve-se pagar em dobro. Súmula 450. Essas duas súmulas precisam ser lidas ou conversadas, como nós estamos fazendo, para o seu exame da OAB. Henrique, vamos desligar? Antes de você desligar, eu chamo a atenção para a reforma trabalhista. Se você estiver anotando ou não, você às vezes já está até deitado aí para descansar, tem 4 alterações de férias da reforma trabalhista, que eu acho que é interessante a gente saber de cor. Vamos lembrar? A primeira é a seguinte, pessoal. Período de concessão, o início, quando ele começa a descansar. Não pode ser dadas férias 2 dias antes do domingo, 2 dias antes do feriado, tá bom? Então, a reforma proíbe que a concessão, o início das férias, seja próximo ali do final de semana ou do feriado, tudo bem? Número 2, fracionamento. Antes da reforma, as férias eram concedidas em um só período, olha na minha mão, excepcionalmente em 2 períodos. Agora não, agora é possível que as férias, veja aqui no meu dedo, seja concedido em até 3 períodos, o fracionamento em 3 períodos, desde que o empregado concorde com este fracionamento. Dentro de fracionamento, vamos só lembrar, um dos períodos precisa ter no mínimo 14 dias e os outros 2, 5 dias. Henrique, qual que é a terceira alteração de férias relacionada à reforma trabalhista? Pessoal, antes o de menor e o de maior não podiam fracionar. O que é isso? O menor de 18 anos e o empregado com mais de 50 estavam proibidos de fracionar as férias, o que era um absurdo. Agora a reforma acabou com isso. É possível que o menor de 18 e o empregado com mais de 50 possam também fracionar em até 3 períodos. E a quarta alteração da reforma, para a gente fechar aqui, né, pessoal, é a seguinte: regime por tempo parcial.
Nós sabemos que o regime por tempo parcial, lá do artigo 58A, se você tiver com a CLT aí, ou o livrinho, a tabuinha de salvação, que é o nosso livrinho da OAB, específico da OAB segunda fase, está na 14ª edição. A própria FGV já citou esse livro como exemplo de material que pode ser utilizado. Você pega o livrinho aí, está lá. Regime por tempo parcial. Antes não podia vender férias, né? Converter em abono pecuniário, agora pode, tá bom? E o período de férias de quem trabalha em regime por tempo parcial é igual dos demais empregados. Tá bom, pessoal? Eu já volto com vocês com mais um vídeo sobre súmulas e OJs para o seu exame de OAB. Lembre-se de verificar também os vídeos de processo do trabalho do professor Ellison Miessa, né? No canal aqui. Eu acho que é interessante você assistir 1, 2 vezes e ir com essa matéria na ponta da língua. Um abraço.